você já é de casa. Já. Em várias instâncias no Cultureiro, né? Iluminador, técnico da casa, agora é diretor. Depois, tá vendo? Hello Kud, Xande dentro e de fora dessa semana é sobre os bastidores do espetáculo Dois Pensamentos, Uma Voz, com a companhia de teatro Casamento Aberto. Vamos conferir? Tô aqui no Teatro SESI. Vocês autorizam? Sim. Depois vai chegar lá na porta. Muito bem-vindas ao Cultureiros. Obrigada. Boa tarde. É a primeira vez que é montado com duas mulheres. Porque normalmente é montado com um casal hétero, né? Então foi uma inovação, né? E foi um desafio também pra gente pegar logo esse texto e com essa representatividade muito forte, assim. A gente não quis focar também em um casal, a gente queria focar em relações. Isso. Porque pode-se existir relações de amizades que são desgastadas, relações de irmãos, enfim. Então, no começo a gente fez essa desconstrução de não ser também só um casal, mas que falasse sobre relações. E o processo criativo? Foi bem intenso. Foi, porque ainda tem um processo que é do diretor, que ele tem um método stanislavskiano e ele usou durante o processo. Então, ensaiávamos e era como um laboratório, não exatamente com aquele rigor do vamos seguir o texto, mas vamos seguir as ações que o texto está propondo. E foi uma perspectiva também de cada uma, né? O que cada uma via do personagem, o diretor deixou a gente bem livre pra gente criar e ele tá ali auxiliando a gente nesse processo todo, assim, de encaminhamento. É um processo desafiador, muito gostoso e a gente se jogou. Agora eu vou falar com o diretor do espetáculo. E eu bateu aqui, eu achei que... Vai entrar. Posso? Pode, vou entrar com o pé direito, hein? Pode entrar, fique à vontade. Foi. Victor Hugo, muito bem-vindo ao Cultureiros novamente. Você já é de casa. Já. Em várias instâncias no Cultureiro, né? Iluminador, técnico da casa, agora é diretor. Não só diretor, né? Aqui é coordenação técnica geral. Rapaz. Então ali fico ali na luz, olha aqui o projeção e som, e também regulo o som. Porque esse espetáculo tem um... Aliás, eu tô vendo que minha estética trabalha em entender espacialidade sonora. E ele tem um outro lugar específico das outras coisas que eu trabalhava. Né? Tipo, nessa aqui a gente coloca... Né, tem um PA e um monitor, que é uma caixa que fica lá dentro como retorno, né? Pra galera de dentro poder ouvir. E essas caixas de cima, que são PA, ela traz mais o som para o público. Uhum. Nessa peça, especificamente, o som sai todo de lá de dentro. Em alguns momentos da peça eu uso para cá. Porque como eu trabalho essa coisa do um lugar de dentro, um lugar de fora. E aí tem chuva, tem as coisas. Então eu tento trazer essa espacialidade do som. Espero que esse efeito esteja rolando. Lendo texto, dramaturgias. E aí eu tinha visto esse texto dentro do William. Eu falei, gente, que texto é esse aqui pequeno? Aí o povo falou, não, dizem que é rascunho dele e tudo. Eu falei, deixa eu ler esse negócio. Como é que uma pessoa escreve um rascunho assim e divulga como um texto de peça de teatro? E a abertura dessa dimensão desse texto me fez gostar muito dele. E aí eu lembro que com a disciplina de cenografia eu estudei mais aprofundado, porque eu falei, ó, esse texto ele é simples, né, de cenário e tudo, então vai ser de boa pensar. Só que aquela coisa, no artista tudo que é simples, ele se complica. Eu comecei a viajar muito nas ideias. E eu lembro que até um diálogo com Arildo Deda, né, nos cafezinhos dos corredores ali, ele conversa com ele, tô trabalhando com esse texto aqui no cenário, eu pensei em montar ele, aí mudar algumas coisas, ele, rapaz, não mude, não subestime o público. Esse daí já foi o início. E aí veio a pandemia, eu tentando entender o que o teatro estava se transformando, né, tentando entender que teatro é esse, né. Porque eu sempre vejo assim, né, o teatro entra a ser uma linguagem, entra a ser uma arte nova, um jeito de se pensar a arte, e o teatro ele fica ali de um apoio, mas ele ainda tenta se manter sua linguagem. E na pandemia era muita peça online, né? Aí novamente vejo Arildo em um espetáculo que não sei se você assistiu na pandemia,
que ele fazia, acho que foi lá na Sala do Couro, gravava na Sala do Couro e tinha cenas gravadas. Do espetáculo que, pô, fica assim, isso é teatro-filme. Isso eu vi que é teatro-filme. Isso aí me cutucou. Aí eu falei, tenho que fazer algum projeto com isso. E aí surgiu a ideia desse daí. Inicialmente eu tinha a ideia de ainda fazer com forma que é o texto, né? Com um casal hétero e tal. Só que aí eu comecei a ir mais além, tô vendo que também... Tô me entendendo melhor, ainda mais quanto diretor absurdista, né? Que eu, do nada, eu caio em textos do absurdo. Aí fui ver a essência do texto. Aqui a gente aborda a relação, o desgaste dessa moradia, o desgaste dessas duas pessoas que estão só, mas estão juntas, mas continuam só. Vitor, além de direção, você é iluminador, você é operador de luz, operador de som, você também fez a trilha sonora? Fiz a trilha, o mapping, o vídeo, direção do curta. Mas repita aí que eu xinguei. Iluminação, trilha, direção da gravação com Laís Mesquita, mapping, que é essa parte de, né, de pegar o vídeo e colocar nessa estrutura do cenário, nos tecidos. Fui fazendo e fui chamando algumas pessoas para me ajudar também, porque é isso, né? Mesmo sabendo muita coisa, mesmo fazendo muita coisa, é bom ter retornos, é bom ter pessoas ajudando. Mesmo que a pessoa não saiba, mas tá com vontade de aprender, ter uma troca ali, isso me ajuda muito. Junta aí o Vitor falando amor, vai, ó. Umas 3 horas. Não é não, a gente conversa e dia aqui. A gente fica aqui, ó, batendo papo. Você também é atriz, né? Como é isso? De trabalhar na produção de um espetáculo, já tendo a experiência com outras produções, né? Sim. Que você estava me dizendo. São duas coisas que, apesar de ser da mesma área, são completamente diferentes, né? Você tá ali atuando e você tá por trás na produção. Porque produção, na verdade, você fica ali responsável pela movimentação de tudo, né? Pega as demandas do diretor, da cenografia, do figurinista e é responsável por resolver aquilo tudo, né? Cheguei aqui cedinho e você já estava ajudando pra montar cenário, descalça. Descalça, descabelada. E aí a gente tava falando, né, que as pessoas vêm assistir, aí assistem um espetáculo de 50 minutos, de 1 hora, de 2 que seja, mas não imagina todo o trabalho que tem por trás, né? Que no dia é um dia inteiro para poder montar luz, montar cenário. E fora o processo inteiro, né? Meses e meses de ensaio, e corre atrás de apoio, e corre atrás de cenário, e corre atrás de figurino. É muita demanda, muita coisa. Letícia Conde, a dona e responsável do cenário do espetáculo. Quando o Vitor convidou a gente para participar do processo, ele já tinha uma ideia de cenário do que ele queria, assim. Então ele já chegou com uma ideia, assim, de espacialidade, já chegou falando o que ele queria, o que ele precisava, porque a gente trabalha com projeção, né? E ele queria que a gente tivesse esse espaço da casa, que é uma casa pequena, alocada dentro do palco, que isso fosse muito bem delimitado. Então, e que as projeções, a princípio, iam acontecer só na cortina, mas ele queria uma parede branca na casa inteira. E a gente já ficou assim, poxa, parede branca na casa inteira, bora botar projeção. Quando ele chamou, ele já tinha essa ideia de concepção. E aí ele deu o desafio pra gente de como executar isso, né? Que aí foi um desafio mesmo, assim, a gente nunca tinha trabalhado com uma estrutura, assim, dentro de cena, né? E a gente foi pensando em maneiras de fazer. O que a gente foi acrescentando também foi, a partir do momento que foram vindo os ensaios, os elementos foram ficando mais concretos, o Vitor tinha a ideia de trabalhar com essa luz neon também. O figurino brilhava muito em cena. E a escada também brilhava em cena, porque tem a fita, né, de atenção. E ele tinha a ideia de fazer algumas partes do cenário, a princípio, desenhadas no chão. Então, antes tinha uma pia que ia ser desenhada toda de fita no chão, ia ser uma pia concreta. E aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo essas ideias, entendeu que seria mais interessante ter os elementos em cena mesmo, mas a gente não queria perder essa ideia da visualidade do neon e dessas demarcações. E também, como tinha muitos elementos, quando eu cheguei, assim, tinha vários elementos já concretos em cena e que não estavam em linguagem muito parecidas. Aí a gente também trouxe essa ideia da fita como esse lugar unificador da linguagem, né? Da visualidade que chega.